Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar o módulo 2, o reino das plantas, capítulo 4, a diversidade das plantas, na página 66. Nós estamos começando o segundo semestre desse ano, através dessas aulas remotas. E bora lá! Então pessoal, na página 67, o reino das plantas fala um pouco sobre a evolução dos seres vivos no geral, tá certo? Então, nós temos uma teoria de que os ancestrais das plantas começaram a migrar de um ambiente para o outro. Nós temos que entender o seguinte: há muito tempo, as condições de vida na Terra era mais propícia na água do que no ambiente terrestre. O ambiente terrestre não estava povoado ainda, não existia nem animais nem plantas, então era um ambiente novo, mas os seres vivos não estavam adaptados a ele. Então os primeiros seres a saírem do ambiente aquático e ir para o ambiente terrestre foram as plantas. Elas conseguiram se adaptar a esse novo ambiente e conseguiram evoluir a partir de ancestrais. Então os primeiros seres eram seres muito, digamos assim, primitivos, plantas primitivas. Elas não conseguiam se deslocar, sair próximo da água. Elas ainda dependiam da água, tanto para a questão de hidratação, lógico, né, de absorver água, mas também para se reproduzir, certo? Então elas não conseguiam se distanciar muito da água. E tinha outro problema também: as plantas elas não conseguiam atingir grandes proporções devido a uma restrição do seu sistema funcional. A gente vai falar sobre isso. Então, nós temos uma ideia de como era a vida mais ou menos há 500 milhões de anos atrás. Era um ambiente bem inóspito, bem novo. E esses seres começaram a preparar o ambiente terrestre para a vinda dos animais. Então é uma sequência evolutiva. As plantas vêm, preparam o ambiente, deixam ele propício à vida, tanto com alimento, vai servir de alimento também, vai produzir oxigênio. Por aí nós temos outros pontos, tá certo? Então bora lá. A diversidade, né? Nosso dia a dia com as plantas. Então, já que a gente tem essa noção agora de que as plantas são bem antigas, mais até mesmo que os animais, nós temos uma ligação muito grande com elas, certo? Mesmo as pessoas que se dizem não gostar muito de vegetais, até mesmo por questão de alimentação, que é quase impossível, mas nós temos, além da questão alimentar, uma dependência também, digamos assim, de física com eles. Tanto física que eu digo na questão de moradia, de dependência, até mesmo de criação de roupas. Então nós temos uma ligação com as plantas desde o café da manhã, em que se você vai tomar um café, vocês sabem que o café vem da semente do café, que é torrada, pisada, para que se faça o pó do café, para que você possa preparar. Tanto quanto um achocolatado. Então, chocolate vem do cacau. Na sua alimentação, tanto seja matinal quanto vespertina e noturna, você praticamente ingere vegetais, plantas o dia inteiro. O almoço, então, legumes, frutas, verduras, sementes, tudo de origem vegetal. Não tem para onde correr. Questão de cadernos mesmo, você escrever. Então, para se fazer papel, é preciso que a gente obtenha da planta uma substância chamada de celulose. A celulose se faz o papel. Então, dependência das plantas. Roupas. Então, se você está vestindo roupas de origem de algodão, então, algodão é uma planta. Para a fabricação de casas, de madeiras algumas, o telhado, né, a base do telhado, tá, para a estrutura, para a sustentação do telhado, é feito de madeira. Então, nossa dependência ela é muito grande. Origem e evolução das plantas. Como eu disse, as plantas têm mais ou menos 470 a 500 milhões de anos
Foi o período em que elas começaram a migrar do ambiente aquático para o ambiente terrestre, então um bom tempo, e que esses seres, como eu disse, são plantas bem primitivas, elas não conseguiam ir para muito longe da água, tinham uma dependência muito grande, e eram plantas bem simples. A gente vai ver isso agora. Para que uma planta ela possa sobreviver ao ambiente terrestre, é preciso que ela tenha alguns mecanismos. Ela precisa de algumas estruturas importantíssimas para que ela possa sair da água. Tá bom? Então, primeiro mecanismo para que a planta possa sair da água. É preciso que ela consiga absorver a água. Imagina o seguinte, se a planta está dentro d'água, totalmente submersa, lá embaixo d'água, então todo o corpo da planta está em contato com a água. Todo o corpo pode absorver essa água, qualquer parte do corpo absorve a água. Mas aí nós vamos sair da água e a plantinha está no ambiente terrestre. Então, o mecanismo que nós sabemos hoje que as plantas precisam para absorver água são as raízes. Então, é o primeiro mecanismo, porque é por lá que ela vai absorver a água, já que a planta não está mais submersa. A parte de cima da planta vai estar fora de contato com a água. O que pode estar em contato com a água é a parte de baixo, que são as raízes. Desculpa. É preciso que a planta, para que possa se adaptar também, precisa de mecanismos de transporte de nutrientes. Essas que precisam se distanciar da água, se distanciar de ambientes aquáticos, que possam crescer, certo? Vários centímetros, metros de altura. Então precisa que alguém leve os nutrientes de uma parte de baixo à parte de cima da planta, que a gente vai falar já já. Proteção contra a desidratação. Então, se vai estar em contato com o sol, a planta vai perder água, vai desidratar, assim como a gente. Então, é preciso que ela se proteja contra a perda de água. E, logicamente, uma reprodução que não tenha água, como eu tinha dito antes. Para se reproduzir, as plantas primitivas, elas precisavam da água para isso acontecer. Se ela não tem mais água, então ela tem que evoluir, tem que usar outro artifício para poder se reproduzir. Senão, elas entram em extinção. Vamos ver isso. O que caracteriza uma planta? O que é uma planta? É bem estranho, né? Perguntar o que não, é qualquer vegetal que eu encontro ali, verdinho, tenha folha. Bem, a questão de classificação ela é um pouco mais complexa, certo? Quando a gente entra nesse assunto. A maioria das plantas são classificadas no reino das plantas, mas tem vegetais que não estão mais classificados no reino das plantas. Foram colocados em outro grupo. Por mais que se pareçam com a planta, elas foram retiradas desse reino e colocadas em outro. E passaram a ser chamadas de algas. Então, algas, aquelas que se você está no mar, por exemplo, e bate nas suas pernas, aquele dali a gente chamava dizia antigamente que ele pertencia ao reino das plantas. Hoje não, tá certo? E essas algas, elas não têm estruturas embrionárias que classifiquem elas no reino das plantas. Então vamos lá. Para que ela seja uma planta, é preciso que os embriões, que são os filhotinhos, certo? Eles não tenham cavidades internas, não seja oco, é uma semente preenchida, e que dependem da mãe, quer dizer, da planta mãe, para se desenvolver. Porque as algas, elas não têm isso. As algas, elas não têm a característica de embriões maciços, e elas podem se desenvolver fora do contato com a mãe, coisa que as plantas como hoje não conseguem. Toda semente, todo embrião, certo? Vai depender da mãe para se desenvolver. Já as algas nem tanto. Então, elas apresentam um ciclo de reprodução duplo, que a gente chama de alternância de geração. Tem uma parte sexuada e outra sexuada que a gente vai falar lá na frente. Então, a principal característica das plantas para ser classificada é que elas possuem embriões maciços, não pode ser oco, tem pequenas cavidades vazias dentro do embrião, como tem em algumas algas, e que dependem da mãe para se desenvolver, para crescer. É preciso que a semente esteja presa à planta para que ela se desenvolva. As algas não é necessário, elas soltam os embriões vão-se embora e se desenvolvem sozinhos e viram adultos. E aí vão se reproduzir da mesma forma. Por isso que as algas foram retiradas do grupo das plantas, do reino plante.
e colocado no reino protista. A origem dos grandes grupos de plantas. A gente vai falar das plantas mais importantes do nosso planeta. Existem muitas, existem dezenas de grupos de plantas, mas a gente vai ver 5 que são importantes para o nosso estudo aqui, tá certo? Então essas plantas, as primeiras a conquistar os ambientes que eram terrestres, eram plantas avasculares. Esse nome que eu destaquei em vermelho quer dizer que elas não têm vasos condutores de seiva. Seiva é uma substância que tem dentro da planta como se fosse o sangue dela. Certo? A gente chama de seiva, não chama de sangue. Mas tem a mesma, praticamente a mesma função. Transportar os nutrientes dentro da planta. Então é a seiva. Então tem planta que tem veia e artéria. E tem planta que não tem veia e artéria. Mas a gente não vai usar a palavra veia e artéria. Certo? A gente vai chamar de vasos condutores. Funciona como veias e artérias. Para vocês terem essa noção. Então tem plantas que não têm vasos condutores. Então elas não conseguem crescer muito. Elas são plantas pequenas. Ó. Aqui é um alfinete. Ó. Essas foram as primeiras plantas que saíram do ambiente aquático e foram para o ambiente terrestre. Plantas primitivas. 40 milhões de anos depois de surgirem as primeiras plantas vasculares. Quer dizer, muito tempo atrás. E o que é uma planta vascular? E é o contrário. Se a vascular está dizendo que não tem, vascular que possui vasos condutores de seiva, não sangue. E aqui eu tenho esses grupos, pessoal. Ó. Então, eu tenho aqui a característica dos grupos. Ó. 1, 2, 3. Eu tenho 3 características que dividem e classificam os grupos das plantas. Aqui a gente viu agora que tem ou não tem vasos condutores. Então, ó, vasos condutores não tem, ó, ausente, presente. Então eu tenho um grande grupo que tem vasos condutores e um pequeno grupo que não tem vasos condutores. Semente, não tem, tem. Então eu tenho, já aumentou o grupo, ó, ausente, ó, que não tem semente e que tem semente. Fruto, ó, ausente, ó, aumenta muito o grupo de plantas que não tem fruto. E eu tenho um grupo aqui que possui fruto. Ó. Então esses grupos, essas características classificam os grupos que a gente chama de filo em briófitas. Esse daqui é um grupo só que a gente vai ver. Esses 3 eu vou botar num grupo só, que são as briófitas, as pteridófitas, segundo grupo, gimnospermas e angiospermas. A gente vai ver bem direitinho esses detalhes, viu? As plantas que possuem. Dos grupos que a gente está estudando, a gente vai começar só esse aqui, ó. A gente vai iniciar esse semestre apenas nesse primeiro grupo, que não tem vasos condutores, que não tem sementes e que não dão frutos. São plantas bem primitivas, mas que eu acho que vocês já podem até ter visto. É o grupo das briófitas, certo? Esse grupo tem características que dão condições ou não a essas plantas habitarem ambientes terrestres ou não tão habitado. Então essas características podem restringir o crescimento e o desenvolvimento da planta. Então, ó, eu estou vendo aqui, antes de falar, ó, eu botei aqui um desenho com uma régua, ó, 2 centímetros, né? Ó, 2 centímetros. Essa é uma plantinha que cresce no máximo 2 centímetros. Então, muito pequena. Por que ela não cresce mais do que isso? Existe uma barreira, existe alguma coisa que impede que ela cresça, que é justamente isso aqui, ó. Elas são plantas avasculares. Então elas não têm vasos condutores. A água é absorvida por essa parte de baixo, que parece uma raiz, mas não é. Então a água vai ser absorvida por aqui, sobe e vai até a parte de cima. E se espalha, lógico, se espalha por aqui, se espalha por toda a planta. Detalhe, demora. A água sobe muito devagar, muito, mas muito devagar. Então se ela crescesse demais, a água, quando estivesse ainda na parte de baixo, a parte lá de cima, de alguns metros, vamos dizer, já teria morrido de desidratação. Por isso que elas não podem atingir vários metros e apenas centímetros. Então essa condição de avascularidade, não possui vasos condutores,
dificulta o transporte da água e a planta não cresce. Então ela vai possuir só apenas alguns centímetros. Então são de pequeno porte, pequenininha, não tem flor, fruto ou semente. Então, Bruno, como é que ela se reproduz então se não tem semente? O desenvolvimento dela é através de pequenas estruturas chamadas de esporos. É uma micro semente, mas a gente não pode chamar de semente. A gente chama só de esporo. Então não são classificados como seres possuidores de semente, fruto nem flores. Vivem em locais de água doce, você não vai encontrar em água salgada, certo? Só em ambiente de água doce, ambiente úmido. Então eles habitam locais perto de riachos, córregos. Ó, aqui eu tenho o chamado musgo, que é um tipo de briófita que a gente encontra em pedras, árvores, plantinhas, ó, que formam, digamos, um tapete em determinados locais que tem uma grande concentração de água espalhada, um ambiente úmido. Se não tem um rio, mas um ambiente que chove bastante, que tem uma precipitação pluviométrica um pouco acentuada, garoa muito. Então esse ambiente é muito bom para essas plantas. Elas precisam estar em contato direto com a água. E aqui eu tenho o corpo delas, ó. Elas são feitas de pequenas estruturas chamadas de rizoides, não são raízes, cuidado com isso, ó. A gente chama de rizoide. Um pequeno talo chamado de cauloide, não é um caule, porque não tem vasos condutores, então são chamados de cauloide, ó. Pequenas estruturas chamadas de filoides, não são folhas. Então, olha os nomes, rizoide, cauloide, filoide. Parece com raiz, caule e folha, mas não é, porque são plantas avasculares. A classificação delas, ó, é em 3 grupos chamados de briófitas, ó, formam um tapete, ó, certo? São plantinhas bem pequenas, ó, estruturas que tem essa haste e essa bolinha na ponta onde vão ser produzidos os esporos. É por onde ela se reproduz. Vamos para as hepatóptas, são as hepáticas. Não, parece uma pequena alface, umas folhinhas de alface, ó. Mas a estrutura do tamanho são muito pequenas, sempre em pequeno porte. E temos os antessoróptas, que são os antóceros, que parece grama, mas não é grama, ó. Pequenas estruturas em forma de filetes, ó, pequenos na palma da mão, são plantas muito pequenas, que se reproduzem de 2 formas, e aí a gente encerra. Reprodução. Essas briófitas elas podem se reproduzir sozinhas, sem precisar ter contato com outra planta, ou então tendo contato com ela. A reprodução assexuada, que é uma reprodução em que uma planta produz uma estrutura, ó, tipo um broto, um propágulo, como é chamado, ó, e esse pedacinho se solta da planta, se desenvolve, cresce e se transforma numa planta adulta, sem precisar entrar em contato com outra planta. Então isso caracteriza a reprodução assexuada, em que um indivíduo dá origem a 2, ele forma outro indivíduo. A reprodução sexuada, né, já dá para entender, né, você já consegue compreender que tem a ver com relação sexual. Então essa relação vai ter participação de 2 indivíduos. Então a planta ela produz esporos através de estruturas que elas recebem de outra planta, e esses esporos se espalham pelo ar, formando uma nova plantinha, onde você vai ter uma parte masculina e uma parte feminina na relação da planta. Então eu tenho 2 tipos de reprodução, ou assexuada ou sexuada, beleza? Pessoal, por hoje a gente encerra. É uma aula bem simples, bem curta, para a gente ter essa primeira noção das plantas e do processo evolutivo dela. Na próxima aula a gente já vai ver o segundo grupo de plantas, que já é um pouco mais evoluído do que as briófitas, que vamos ver as pteridófitas, tá certo? Então beleza? Espero que tenham gostado e se cuidem. Valeu!